A paz de Jesus, a alegria de Maria esteja no seu coração. É uma alegria enorme mais uma vez chegar até você com as bênçãos de Deus e com a nossa fé católica. É claro que alguns vão assistir esse vídeo agora em janeiro, quando ele é postado, mas alguns vão ver esse vídeo daqui 1 ano, daqui 2 anos. Aqui em janeiro de 2019, eu estou utilizando uma nova blusa da comunidade Filho de João Batista. Meu espírito exulta de alegria. É a camiseta da alegria de Maria, uma moção que nós vivemos nesses meses atrás. Eu quero convidar você a acessar o nosso e-commerce www.filhodejoaobatista.com.br. Lá no nosso site você adquire nossos livros, nossa novena, nosso material de formação, capinhas de celular personalizada, aromatizadores personalizados de João Batista e também as nossas famosas camisetas. Portanto, é um dos nossos mais novos lançamentos, é a nossa camiseta da Alegria de Maria. Só lembrando que quando você adquire o nosso material primeiro, o nosso material é de altíssima qualidade, então você se ajuda. Segundo, você nos ajuda. Nós vivemos da missão, vivemos da providência há 17 anos. Deus nunca deixou faltar e isso também passa pelas suas mãos. É com esse dinheiro que nós trabalhamos com os dependentes químicos, com as famílias, tudo isso gratuitamente vendendo o nosso material. Beleza? A pergunta que fazemos nesse vídeo é: onde errou Lutero? O intuito desse vídeo não é polemizar. É uma contextualização histórica que eu quero trazer para você, ok? Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Falando num contexto histórico, precisamos entender que a situação é um pouco mais complexa do que a gente imagina. No ano de 1343, a Europa e um pedaço do mundo viveu uma das pestes mais complexas que já estudamos nos livros de história, que é a famosa peste negra. Ela começou uma epidemia por volta de 1343 e atingiu seu auge em 1353. Durante mais ou menos 10 anos, essa peste avassaladora se espalhou pela Europa. Foi tanta gente que morreu, mas tanta gente que não dá para mensurar, para contabilizar o número de mortes. Os livros de história e os historiadores dizem que morreram de 75 a 200 milhões de pessoas. Ou seja, metade da Europa inteira morreu nessa peste. Essa peste que era propagada pelos ratos, os roedores e também as pulgas, uma coisa assim demoníaca que se espalhou e foi matando muita gente. No auge dessa crise, os maus católicos correram para não se contaminar. Alguns se esconderam, outros se trancaram nas casas, outros não quiseram mais ter contato com as pessoas, outros fugiram para outros continentes, cada um se virou de um jeito. Os bons católicos, como o Papa Francisco tem nos pedido, arregaçaram as mangas, abriram as portas das igrejas e começaram a doar a vida pelas pessoas. Então nós tivemos freis, religiosos, monges, missionários, sacerdotes, bispos, que arregaçaram as mangas no desejo de santidade e de se cumprir a palavra que Jesus diz que não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo outro, e foi amar as pessoas. Então muitas igrejas se transformaram em hospitais improvisados de refúgio. Algumas pessoas foram acolhidas nas casas, nos conventos, nos mosteiros, e foram para os hospitais e para as periferias cuidar das pessoas. Só tem um detalhe: nesse desejo de catolicidade e de doação de vida pelas pessoas, eles também se contaminavam com a peste negra. E então muita gente que tinha um desejo santo morreu contaminado pela própria doença que matou a população.
eu posso concluir dizendo que de 1343 até 1353, durante 10 anos, nesses 75 a 200 milhões de pessoas que morreram da peste, morreu uma grande parte de sacerdotes santos, de bispos santos, de religiosos santos, de missionários santos. Por que você está dizendo, Moisés, que morreram santos? Porque foram santos que se misturaram com as pessoas e por causa disso, contaminados, também morreram da mesma doença. Aqueles que não tinham esse desejo de santidade e nem o desejo de ajudar as pessoas, desapareceram. Quando a peste foi equilibrada, contida, a igreja estava fragilizada. A igreja que antes da peste estava muito consistente, se tornou uma igreja fragilizada. Por quê? Os bons católicos morreram salvando as pessoas. Os maus católicos que se esconderam, agora voltaram para os seus postos e seus lugares. E a igreja passou por um período de crise, de reconstrução pós-peste negra. 150 anos depois, a igreja ainda está num processo de reconstrução emocional e vocacional, posso dizer. Nós estamos falando agora em torno de 1500, acontece a Reforma Protestante. Nesse momento, esse frei agostiniano, que é Martim Lutero, se revolta com as coisas que estão acontecendo. É importante ser claro que eu amo a igreja e eu vou proteger a igreja sempre. Amém? Mas ele tinha razões. Ele não tinha razão, mas ele tinha razões. Porque a igreja estava fragilizada. Para você ter uma ideia, o Papa da época era o Papa Alexandre VI. E a história da igreja diz que esse Papa tinha 12 filhos com mulheres diferentes. Então, o alto clero estava numa crise tremenda, a vida missionária estava numa crise tremenda. E esse frei agostiniano chamado Martim Lutero se levanta dizendo: opa, precisamos fazer alguma coisa aqui. A igreja precisa voltar à palavra, à santidade. Ele está certo? Ele estava certo. Embora o comportamento dele não foi correto. Então ele monta as suas famosas teses, se revolta, se levanta naquela igreja fragilizada, porque há 150 anos houve uma avassaladora morte daqueles que seguravam a fé católica e a igreja ficou fragilizada. E nesse momento Martim Lutero se levanta. Ele tinha razões, ele tinha, mas ele não tinha razão, porque nessa mesma época algumas pessoas resolveram fazer de forma contrária a Martim Lutero. Quem são essas pessoas? São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São Felipe Neri, São Pedro de Alcântara e Santo Inácio de Loyola. Eu enumerei aqui 5 grandes santos, e alguns se tornaram doutores da igreja, que se levantaram no meio dessa crise para dizer: você tem razão. Não, você não tem razão. Você só tem razões. A igreja está frágil? Está. Mas não é essa revolta, não é essa rebelião que vai resolver os problemas da igreja. Nós vamos resolver os problemas da igreja com santidade e com testemunho. Então se levanta São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São Felipe Neri, São Pedro de Alcântara, Santo Inácio de Loyola, num comportamento oposto ao de Martim Lutero, e segura a fé da igreja, que continua segura até hoje. Glória a Deus. Mas Martim Lutero pegou um caminho diferente. Nesse momento histórico do nosso ensinamento, eu não quero de forma nenhuma julgar e nem incriminar Martim Lutero. Não quero também de forma nenhuma falar mal dos nossos irmãos protestantes. O nosso vídeo é extremamente histórico e pontual. O que eu quero que você saiba, que muitos problemas que deixaram a igreja frágil naquela época continuam acontecendo no dia de hoje. Eu, Moisés, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência de igreja que eu tenho,
com aquilo que Deus já plantou em mim e com aquilo que eu já conquistei, eu tenho duas saídas. Ou eu vou para a saída dos santos que preferem santificar a igreja com testemunho, com a lágrima, com ardor, com vida, fazendo aquilo que Deus quer, ou eu pego o caminho de Lutero, me revoltando, brigando com o padre, brigando com o bispo, arrumando bagunça. Aí é um comportamento não católico. Claro, temos que denunciar, as coisas precisam ser colocadas às claras. Jesus mesmo disse que tudo aquilo que está oculto precisa se manifestar diante da luz. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a igreja precisa muito mais do seu testemunho, da sua santidade, do que qualquer tipo de revolta. Onde Martinho Lutero errou? Poderia ser o santo Martinho Lutero do time de João da Cruz, de Teresa d'Ávila, de Felipe Neri, de Pedro de Alcântara, de Inácio de Loyola. Ele poderia estar no grupos do que sustentaram a igreja frágil para levar ela 500 e poucos anos depois até a nossa época firme e sustentada, mas resolveu pegar um caminho lateral. Esse vídeo tem um objetivo apenas: te pedir, por favor, ame a Igreja Católica. Ame seu bispo. Ame o seu bispo. Ame o seu padre. Não fale mal de padre. Não fale. Reze pelo seu padre. Jejue pelo seu padre. Adore pelo seu padre. Faça o que puder para ajudar na sua paróquia. Ajuda a sua diocese. Ame o Papa. Reze pelo Papa. Nós não somos protestantes. Eu, Moisés, prefiro errar católico do que acertar sozinho. Cuidado com as rebeliões internas. Eu sou católico, mas é do meu jeito. Eu sou católico, mas algumas coisas que o Papa faz eu não concordo. Eu sou católico, mas algumas coisas não entram na minha cabeça. Eu sou católico, mas eu acho que... Para com isso, meu povo. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Eu estou convidando você a profundamente amar a Igreja Católica. Amar. Como os santos que amaram, deram a vida, sustentaram a igreja e por isso hoje nós estamos aqui. Todos aqueles que se rebelaram dos últimos 500 anos para cá, nessa atitude luterana, né, de Martinho Lutero, acabaram pegando outros caminhos. Todo dia chega no meu ouvido pregadores, missionários, religiosos, sacerdotes, que no ímpeto de revolta, funda uma seita, larga a igreja, volta para o mundo, cai em pecado, se perde e se torna um herege. Não é isso que nós queremos. Ame a sua paróquia, ame o seu padre, ame a sua igreja, ame o seu bispo, ame o seu papa. Nós estamos no mesmo barco e essa é a barca de Pedro. E Jesus disse, tu és Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar a minha, é pronome pessoal, a minha igreja. E o detalhe dessa igreja é que as portas do inferno não, em algumas traduções nunca prevalecerão contra ela. Viva a Igreja Católica, viva a nossa catolicidade, viva os santos que sustentaram a igreja sofrendo, mas testemunhando com a vida como uma coluna de sustentação. E que Deus abençoe e um abraço a todos aqueles que nessa mesma barca de Pedro desejam e sonham de dar a vida com lágrima, com dor, com renúncia, com sangue, escutando muitas coisas, ficando calado em muitos momentos, reparando em muitas coisas, mas completando na carne, como diz São Paulo, o que faltou na paixão de Cristo por amor à igreja. Deus abençoe, viva a Igreja Católica.